Vamos que vamos chegando, galera. Aquele forte abraço aqui do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative as notificações para você não perder nossos vídeos. Se inscreva, comente, compartilhe e não deixe de comentar. Ajuda, pessoal, o nosso canal. Você vai ver hoje a história do seu Lauro, que o Roberto conta ao seu sobrinho. Vamos ao vídeo e até! Olá, uma boa tarde a todos. Me chamo Rodrigo e venho aqui contar a história do meu tio Lauro. Criado e crescido com os meus tios Lauro e Dona Rosa, meus pais faleceram cedo. E como eu só tinha meu tio e minha tia, meus avós também já eram falecidos, vinha morar com eles, dos meus 8 anos até os meus 22 anos. Muito querido. Tio Lauro, trabalhador, trabalhava num pequeno cemitério no interior da Bahia. Na época, um pequeno cemitério velho, mas ele cuidava e dava conta do recado e sustentava com muito suor a família. Minha tia Rosa cuidava casas e os deveres de tudo e eu ajudava eles. Tinha vezes que eu ia trabalhar com meu tio naquele pequeno e velho cemitério. Mas é essa história que eu venho contar aqui hoje. Do meu tio Lauro, que eu vi o que ele passou. Há muitos anos atrás, o tio Lauro, como eu disse agora, era servente de um pequeno cemitério, de uma cidade no interior da Bahia. E de segunda a segunda ele trabalhava, tirava ali uma folga por mês, no domingo, mas às vezes no domingo saía mais cedo, depende do movimento do cemitério, que ele tinha muito trabalho, pintura, tinha que trabalhar com as covas, deixar limpo alguma área dos pátios, enfim, manutenção geral. E já trabalhava há anos ali. Tio Lauro conta que um certo dia, numa sexta-feira, ele teve muitos velórios, ele teve manutenção até tarde, trabalhava sozinho, e nesse dia eu não fui junto com ele. Mas ele contando pra mim que nessa sexta-feira, era uma sexta-feira nublada e fria, estava bem frio. Ele conta que teve que trabalhar até mais tarde, deixar tudo pronto para o sábado, que tinha enterro, cedo da manhã. Então ele estava limpando, preparando a cova, tudo ali para no outro dia deixar tudo certinho e alinhado. Ele conta que por volta de umas 9 horas da noite, 9h30, estava fechando as ferramentas, lá tinha um quartinho das ferramentas, tinha um lugar que era banheiro, enfim. E tinha a salinha que era que ele ficava, a salinha que é onde ele almoçava, que ele tomava café, né? E o banheiro, que era a parte de onde era o servente, onde trabalhava. Ele conta que nesse dia ele estava fechando a portinha das ferramentas, no quartinho das ferramentas, e viu um barulho nos fundos do cemitério, que tinha uma porta nos fundos, e a principal, que era uma grade grande, que ele botava cadeado quando fechava e ia embora, e um pequeno portão nos fundos, que às vezes tinha descarte de lixo, que dava para os fundos de uma mata. A frente dava para a rua. E ele viu um barulho estranho vindo dos fundos. Ele pensou, deve ser algum bêbado, alguém que deve estar indo aí largar alguma rosa, uma flor, enfim, um cemitério, mas era tarde da noite, ele pensou e disse assim, mas como assim? O que será que é isso? Mas ele pegou, fechou o portão ali e foi, nunca aconteceu nada, todo mundo respeitava e conhecia ele. Mas de volta e meia tinha gente nova que se mudava para a cidade, também para o interior, sempre tinha gente diferente. E ele conta que nesse dia, quando deu esse barulho lá nos fundos, ele foi dar uma olhada, inclusive foi ver se o portão estava fechado. E o portão estava meio aberto, encostado. Ele chegou para fechar o portão dos fundos, ele viu uma sombra pretona passando por trás, que dava para mata. Ele ficou meio encucado, mas ele chegou até o portão, bateu o portão ali, passou a chave. Só viu um rebuliço no meio dos matos e um rugido. Daí ele deixou aquilo lá, não deu bola, virou as costas. Deve ser um bicho, um cachorro, sei lá eu. E pegou, virou as costas, fechou o cemitério, tarde da noite, e se foi embora para casa. No outro dia, ele chega
vê o quartinho dele, ele faz refeição, tava com a porta abaixo. E uma sujeirada de barro no chão, uma sujeirada. E ele disse, mas o que é isso aqui? Então ele pegou, limpou tudo, cedo da manhã, porque ele teve que ir cedo, porque tinha enterro cedo. Faltava uma hora para o enterro, ele teve que limpar aquilo às pressas, arrumar tudo, passar um pano, ajeitar as coisas. E ele pegou e ajeitou, deixou para arrumar o portão mais tarde, depois do enterro. Deu lá por umas 6 horas, já tinha feito tudo, todo mundo já tinha ido embora do cemitério. Aí ele disse, agora eu vou arrumar isso aqui. Pegou, tá arrumando lá, martelando lá, arrumando o portão de madeira, inclusive. Deixou tudo ok. De novo ele viu um barulho lá nos fundos. Dessa vez ele tinha fechado o portão, ele tinha certeza disso. O que ele pegou e fez? Pegou uma foice e foi até os fundos. Diz que ele viu um rebuliço dentro do cemitério. Ele disse, mas como se isso? O muro não era tão alto, dava uns 2 metros de altura. Mas quem é que vai pular isso aí? Nunca ninguém pulou. Portão fechado. Ele conta que foi chegando ali no cemitério, no fundo do cemitério, no mesmo lugar. Quando ele olha, tinha uma coisa agachada num canto. Parece que estava raspando ou comendo alguma coisa. Ele conta que subiu um medo nele, porque ele viu aquela coisa cocada, era um baita como um cachorrão, um bicho grandão, peludo. Como o cachorro sempre está comendo ali, aquele bicho com as orelhas em pé, encurvado, com a cabeça para baixo. Está comendo alguma coisa. E ele disse, o que é isso? Então ele pegou um tijolo, mas eu vou correr esse bicho daqui. Que diabo é isso? Diz ele que pega um pedaço de pedra que tinha ali solto no chão e tocou. E deu bem nas paletas daquela coisa que estava lá. Quando ele deu essa pedrada nas paletas daquele bicho, e aquele dia estava enluarado, tinha limpado o tempo todo, ele disse que aquilo clareou, aquilo assim, um clarão, quando aquela coisa dá-lhe um baita de um urro e vira para trás. E quando olha ele, bem dentro do olho, ele disse que viu aqueles olhos assim, aquilo babava assim, uns olhos vermelhos. Ele disse, que diabo é isso aí? Ele gelou, ele disse, dentro do cemitério, nunca viu um troço desse, trabalha há anos ali. Ele contando que há anos trabalhava ali, nunca tinha visto isso. E ele disse que ficou ali parado. Ele disse que não conseguiu caminhar, ficou ali estagnado, congelado. E aquele bicho, quando viu, deu-lhe um salto, uns 6 metros dele. Aquele bicho deu um urro tão grande, rapaz. Disse que aquilo saiu, estava de 4 pés, deu um salto que nem um cachorrão. E quando chegou perto dele, aquilo se levantou com as patas para cima. Foi quando que o meu tio, Lauro, viu que era. Ele caiu, tropeçou em alguma coisa, caiu de lombo, de bunda no chão, se virou para os lados, aquele bicho deu um bote quase em cima dele, ele se virou para o lado e saiu correndo. Saiu correndo e aquele bicho veio atrás dele. Veio atrás dele. Aquela coisa era terrível. Aquela coisa era... Ele diz que a fisionomia daquele bicho e os barulhos que fazia, ele diz que é algo demoníaco, trevoso, sinistro e diabólico. Ele estava em situação de perigo. Ele disse que aquilo ele nunca tinha visto. E quando ele correndo, ele esquece a chave que caiu no chão. A chave do cadeado com o cadeado que estava nas mãos dele. Não sabia onde tem colocado. E ele disse que aquele bicho veio para cima dele, para se tocar para cima dele. E ele vai e se mete dentro daquela salinha de ferramenta e pega um facão e uma foice. Ele pega e entra dentro daquela salinha. E aquele bicho começa a pular para lá e pular para cá. E ele viu o rugido, o barulhão que aquele bicho fazia. O barulhão que aquele bicho fazia, ele disse que era diabólico. E ele disse que aquilo soltava um odor muito forte, que chegava a arder o nariz. E aquela lua, e já era tarde da noite, já devia estar batendo umas quase 10 horas da noite. Ele estava ali apavorado com aquele bicho ali atacando, rebolhando para lá, rebolhando para cá, rebolhando para lá, rebolhando para cá. Rebolhando para lá, rebolhando para cá, e arranhava a porta daquele lugar. Ele disse que porque aquilo era uma portinha de madeira, mas era tudo de concreto, de piso. Aquele bicho não tinha como entrar.
Mas aquele bicho, ele botava o focinho por debaixo da porta. Meu tio disse que pegava e dava ele com o facão embaixo da porta. Disse que pegou, ele feriu o bicho, deu umas 3 no focinho daquele bicho, que era um baita. Aquele bicho raspava por baixo, porque tinha uma fresta assim. Aquele bicho começou a cavocar pra entrar, e vinha pra trás e vinha pra frente, pulava em cima, ia pros lados. Aquilo ali era terrível, ele tava em pânico ali, sem saber o que fazer. E ele gritando, sai daqui, diabo. Se tu entrar aqui eu vou te matar. Ele disse que gritava assim, gritava. E aquele bicho rodeando. E eu, o sobrinho dele, em casa com a minha tia Rosa, esperando agoniada, porque ele nunca chegava tarde. No máximo 9h30, 10 horas ele chegava, mas já era tarde da noite, ele não chegava. E não chegava, e foi passando o tempo, foi passando o tempo. E meu tio Lauro conta que foi algo tenebroso que ele passou, terrível e diabólico, com o ataque daquela criatura. Disse que aquele bicho, quando ele botou a garra pra dentro, ele pegou o facão e deu no meio. Disse que abriu aqui assim. Aquele bicho deu um uivo, um berro tão grande que ele abriu e decepou assim. Ficou pendurado a pata daquele bicho, ficou pendurado a pata. Ele se apavora, porque na hora da batalha, meu amigo, tu tem que estar obrigado a reagir. Se tu não reagir, ou tu mata ou tu morre. E ele estava em situação de perigo. Ele conta que ele estava em situação de perigo. Ele disse que não sabia se ia sair vivo dali. Mas ele estava dando toda a força dele para poder segurar aquela porta. E aquele bicho vinha, raspava. Mas depois dessa que ele deu no meio, aquele bicho deu um berro. Deu um urro. Diz que deu um salto para trás. Aquele sanguentou o chão tudo. Aquele bicho botou a cara no focinho. Diz que ele fez bem assim. Diz que o bicho fez bem assim nas frestas, assim. Botou a cara no focinho. Deu as voltas, ó. Aquele seu grunhindo assim, ó. Parecia um diabo dentro do cemitério. Aquele bicho, não sabe nem como é que é. Aquele deve ter pulado. E disse meu tio Lauro que ficou até de manhã cedo. E é claro, quando deu luz do dia, eu e minha tia fomos na vizinhança do lado. Vamos matar o tio. E correndo por tudo, chegaram no cemitério. O cemitério estava aberto. E já eram umas 6h30 da manhã. Chegamos cedo, antes que chegasse alguém lá pro enterro, alguma coisa. Quando chegamos lá, estava ele gritando, pedindo socorro, eu não sei lá de dentro. Aí quando nós chegamos lá, ele disse, é aqui, tio, nós estamos aqui, tio. Chegou a tia Rosa, os amigos, tudo na volta, abriram, viram aquela sanguentada no chão, disse, o que houve, homem? E aí ele contou o que aconteceu, caiu o queixo do pessoal, porque o tio Lauro não era um homem de mentira, não era um homem de inventar história, não era coisa, não, eu era um homem sério, trabalhador, não tinha vício de bebida, nada, era um homem de trabalho, trabalho e casa, casa e trabalho. Ele conta que o pessoal ficou, e naquele dia ele tinha que trabalhar, ficou ali com aquela roupa mesmo, só lavou o rosto, ficamos todos ali com ele, naquele dia, até fechar o dia. Mas diz o meu tio que ele ficou umas boas semanas ali trabalhando com mais outro. Ele foi lá, pediu o patrão, falou o que aconteceu, e ele sabia o que era. Ele sabia que era um lobisomem, era uma criatura diabólica. Mas quem era essa criatura que nunca tinha aparecido ali? Como eu disse no início do relato, de volta e meia apareciam pessoas estranhas. De algum lugar veio essa criatura. Mas o meu tio conta que nunca mais voltou, pois ele ficou ali mais de semanas, quase mês, trabalhando com um amigo. E nada apareceu. E dali pra frente, o dono do cemitério contratou mais para 2 trabalhar. Seria mais seguro. E meu tio trabalhou um longo tempo, até o dia da sua morte. Eu já não morava mais com ele, já trabalhava. Mas ele contou isso, era terrível. Eu vi a expressão do rosto do meu tio, de pavor e pânico. Diz ele que nunca esqueceu. E esse foi o relato do meu tio Lauro, do ataque do lobisomem no cemitério. E até o próximo vídeo no canal Contos Relatos no Ar!